ele fazer a prece. Bem, boa noite a todos. Boa noite aos nossos irmãos que nos assistem pelo Facebook. Nosso boa noite assim, amoroso, caloroso. E é com muita alegria no nosso coração, no nosso espírito, que nós nos reunimos mais uma vez em nome de Jesus. Esse Jesus de amor, pregado na cruz não. Esse Jesus de amor, esse Jesus de misericórdia, esse Jesus amigo nosso, né? Tudo bem? Esse Jesus amigo nosso, igual a nós, né? Que veio como nós, como homem, demonstrando tudo aquilo que conta na sua história, mas ele vivenciou tudo isso, falou de amor, mostrando que era amor, falou de perdão, mostrando que era perdão, e a gente lembra muito bem disso, naquela passagem que ele na cruz, né, no seu momento final, ele olha e diz: Pai, perdoa, pois eles não sabem o que fazem. Isso é uma demonstração de perdão, não é? Demonstração de amor, quando ele sabia, lá no Horto das Oliveiras, naquele momento triste, né? 40 dias, 40 noites, sofrendo, tal. E aí eu imagino, isso é uma interpretação minha, que ele pode até ter tido vontade de desistir, mas o amor dele por nós era tão grande que ele não quis desistir, não é? Ele não desistiu, ele sabia, ele poderia ter desistido. Pô, manda outra pessoa, eu não, mas ele continuou, não é? Na sua... Então, Jesus, esse Jesus que nós falamos, esse Jesus de amor, esse Jesus de misericórdia, esse Jesus que foi capaz de demonstrar, não escreveu uma palavra, não é? Alguém disse que ele escreveu lá, dizendo quando passava algum dos irmãos que tinha muito pecado. Eu pelo menos não acredito, porque aí foge um pouco, né? Imagine, se eu vou passando aqui, você escreve alguma coisa errada minha, o outro que vier atrás vai ver. Eu acho que Jesus não faria isso, né? Enfim, fala-se muita coisa que Jesus fez, mas a gente vai falar só das coisas boas, né? As coisas que foram vivenciadas por Jesus. Então, é esse Jesus que nós estamos aqui reunidos. E existe mais de um Jesus? Claro que não. O nosso Jesus é o Jesus de todos nós. É aquele Jesus que só tem misericórdia por nós. Não é aquele que diz que vem, me leva, que sou boazinha e deixa todo mundo assim, quanta beleza, né? Isso não existe, né, gente? Então, o Jesus que nós estamos reunidos aqui em nome dele é aquele Jesus que compreende os nossos tropeços. Compreende quantas vezes a gente erra, quantas vezes a gente escorrega, não é? E ele vem assim para nós com amor grandioso. Com aquele amor capaz de compreender tudo que nós fazemos. Principalmente aquelas coisas que não são tão boas, que eu ainda faço. Então, esse é o Jesus que nós estamos reunidos em nome dele. Certamente, se estamos reunidos em nome de Jesus, de Nazaré, a gente também vai lembrar da sua mãe. Não é? Alguém me pergunta, mas espírita não deve falar de Maria. Eu não gosto muito de centro espírita. Gente, é impossível. Eu não consigo falar do filho se eu não falo da mãe. Então, também, no nome de Maria de Nazaré, essa mulher grandiosa, essa mulher que, meu Deus, que mulher, não é? Que deu para nós o primeiro exemplo de amor, que foi dar seu filho, não é, sabendo de tudo, porque Maria sabia de tudo, não é? Ela na profecia de Simeão, eu não sou católica, mas eu dou uma lidazinha, a gente sabe que Maria sabia de tudo que ia acontecer com seu filho, não é? E ela amorosamente continua sabendo de tudo isso, não desistiu. Essa Maria que nós precisamos estar lembrando dela a cada instante, aquela Maria da fé, não é? Aquela mulher de fé. Aquela mulher que todos nós lembramos daquela passagem das bodas de Caná, não é? Quando aquele casal, eu imagino como é que ia ficar feio, não é? Aquela festa toda, acaba o vinho, não é? E Maria demonstrando o seu amor, a sua pureza, não é? E seu espírito solidário, ela vai lá e pede ao filho, né? Que transforme, conta a história daquela família que acabou o vinho. E Jesus, com muita simplicidade, vai lá, transforma a água em vinho em melhor qualidade do que o que tinha servido primeiro. Então é essa Maria que nós vamos também pedir a proteção dela.
Também pedir a proteção dos nossos mentores espirituais, que todos nós temos, independente de religião. Precisamos ter cuidado com eles, viu? Tem uma oraçãozinha que a gente aprende, que a avó ensina, que a gente não deve esquecer. A Santo Anjo do Senhor. Não esqueça, porque o nosso anjo guardião, ele está sempre conosco, viu? E está sempre assim, segurando a gente. Não esquece da gente, não é? Porque esse foi o compromisso maior. Pois em nome desse Jesus, de Maria, dos nossos mentores espirituais, com muita alegria no nosso coração, eu vou convidar o nosso irmão para abrir a nossa reunião, dizendo que a gente fica muito feliz, porque é mais um irmão, juntamente com sua esposa, que chega e já é filho do Meimei, já é do Meimei. O irmão pertenceu há muito tempo ao Bezerra de Menezes, mas a partir da semana passada, de quarta-feira, já é filho do Meimei. Claro que também pode ir para o Bezerra de Menezes, para todos, né? Certo? Então, meus irmãos e minhas irmãs, uma boa noite para todos, né? E que nosso Senhor Jesus possa nos abençoar hoje e sempre, ok? Então, aproveitando o que nosso irmão Wilma falou, né, nós todos ainda, sabedores que somos espíritos imperfeitos, né, aqui, e sempre temos que pedir a Deus, agradecer também, louvar a Deus, para isso serve a prece. Né? E com certeza, todos nós aqui sabemos de uma coisa, se Deus é nosso Pai generoso, amantíssimo, misericordioso, justo e bom, né, toda a vida que nós caiamos, podemos pedir que Ele está sempre disposto a nos fornecer novamente uma nova subida, né? Para nós podermos ascender até Ele. É como dizer aquele Daniel Goldry: Deus, não importa se 1000 vezes nós caiamos, 1001 vez Ele quer que nós nos levantemos, né? Para poder continuar nossa jornada. Então eu convido a todos agora nesse momento que feche os olhos ou não, mas que deixe sua mente voltada ao bem. Pense em Deus, em Jesus, no Santo, no Anjo, o que você acredita, no bom e no belo, para que possamos entrar em sintonia com o nosso Pai, ok? E junto podemos dizer assim: Deus, nosso Pai, Jesus, mestre e amigo, Dr. Bezerra de Menezes e sua falange de espíritos caravaneiros, mais uma vez estamos aqui reunidos em Teu nome, Senhor, não só para Te pedir, mas também para Te louvar e agradecer por todas as oportunidades conferidas a nós. Assim, Senhor, nessa noite maravilhosa, em que teremos a informação do Teu Evangelho, que teremos a informação das diretrizes da vida para o nosso crescimento moral e espiritual, nós Te rogamos mais uma vez o amparo, o socorro, o soerguimento, o discernimento de tudo que será colocado aqui para nós. Pedimos a Ti para que nos possa nos deixar fortes, perseverantes, ativos, para sermos o melhor. Sabemos que hoje somos o melhor de nossa vida. Essa encarnação presente é o melhor que nós somos. E pedimos a Tua força, o Teu amparo, para que possamos seguir retos, fortes, firmes, com muita fé, aumentando sempre a nossa esperança e a vontade de sermos realmente o Filho bem-aventurado que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. E assim todos, tenham uma boa noite e uma boa palestra à nossa irmã, que possamos hoje sair daqui repletos de alegria, de vontade, de querer, de conhecimento para trilhar nossa jornada para Deus. Muito obrigado. E a gente convida a nossa irmã Glácia. Hoje vai ser maravilhoso, gente. A gente vai falar de superação, desapego, né? Superação você já fez. Então seja bem-vinda, viu? Então, linda. Tá linda, viu? E aí, o gol? Vamos lá, vamos fazer nossos gols. Gente, boa noite. E é com muito desapego que eu estou aqui com vocês. Porque eu fico pensando, meu Deus, como é que o senhor me bota para ser palestrante entre pessoas que talvez tenham muito mais a dizer do que eu? E eu fico imaginando assim, eu falo, bom, mas como eu estou trabalhando meu desapego, e trabalhar o desapego é o quê? Dizer sim. Sim, eu vou. Sou convidada, eu vou. Se eu tenho muito a dizer, espero que sim. Mas eu estou aqui com desapego, porque eu preciso desse microfone. É bom que fique com o microfone, é? Então, eu queria desapegar do microfone.
Mas assim, o que é o desapego? Eu acho que eu aprendi o que é ser desapegada quando eu acho que eu tinha uns 18 anos, alguém chegou pra mim e disse assim, sabe que você vai morrer? Eu quase caí pra trás, né? Porque eu falei, meu Deus, a gente vive pra viver, a gente não vive pra morrer, não. Mas desde que a gente nasce, quem tá vivo vai morrer, não tem jeito. E quando você bota na sua cabeça que você vai morrer, e que hoje eu posso morrer, eu começo a viver intensamente, e com desapego. Porque a única coisa que é minha, e que eu já nasci, já deveria pelo menos nascer, e acredito que sim, porque se a gente reencarna, a gente já nasce sabendo que vai morrer. Pra que eu vou me apegar a qualquer outra coisa? Ou qualquer outra pessoa, por mais amor que a gente dê às pessoas, né? Porque eu acho que amar uma pessoa é uma coisa, se apegar a essa pessoa é outra. Porque nem o nosso corpo a gente pode se apegar, como é que a gente vai se apegar a outra pessoa? Então, assim, eu acho que isso me deu sabedoria de vida. Eu estou no caminho da sabedoria, eu tenho muito a aprender ainda, e enquanto eu estiver nesse planeta, eu estou aprendendo, porque esse planeta é o planeta escola. Né? Mas eu acho que eu comecei a trilhar esse caminho do desapego, que é o mais importante de todos os outros caminhos. Porque quando a gente desapega de tudo, inclusive de nós mesmos, a gente só fica a serviço de Deus. Porque a gente acredita que existe, e claro que existe, alguém bem maior do que nós, que esse está conectado com a gente, né? Eternamente conectado. Mas qualquer outra pessoa não. Então, se vocês me perguntarem, você não é apegada ao seu marido? Eu diria, eu amo intensamente meu marido, espero viver com ele até que a morte nos separe. Mas eu não sou apegada a ele, porque eu não tenho como, mesmo que eu quisesse, eu não poderia ser. É ilusão. O apego é ilusão. Por exemplo, uma coisa muito engraçada que me aconteceu ontem foi assim, ontem eu trabalhei pra caramba, porque graças ao desapego, eu aceitei uma missão aí que qualquer pessoa diria, que loucura é essa? Porque eu estava numa situação confortável, saí de uma situação confortável, para ir a uma situação desafiadoríssima. Mas eu aceitei por desapego, que eu falei, se Deus está me pedindo isso, porque eu vibro na energia dele, se ele está me pedindo isso, eu vou vou dizer sim, vou. Depois eu digo, sim, agora eu tenho de sair. Mas enquanto isso eu estou sendo convidada a entrar, eu vou entrar. Então ontem eu ganhei um presente do meu pai. Quando ele se foi, meu pai já está no outro plano, e muito bem, graças a Deus. Ele me deixou um presente que foi uma flecha de índio, que ele cavou. Ele estava cavando um solo para conseguir poço, teve que cavar muito fundo, que era lá no Seridó. E achou uma flecha de índio de pedra, lindíssima. E eu gosto muito dessa flecha. Para mim, assim, foi o talismã que ele me deixou. Só que o talismã resolveu partir. Sumiu. E eu não sei como, desapareceu. E aí eu, puxa vida, a única coisa que eu tinha cuidado, assim, né, com aquela, além da minha filha, do meu marido, da minha família, que eu tenho cuidado, não tenho apego, mas tenho cuidado. Eu tinha cuidado com isso, eu não tenho cuidado com ouro, com nada disso, mas isso eu tinha. E desapareceu. Aí eu pensei assim, meu Deus, como é que isso pode acontecer? O Senhor me deu e agora... Aí eu imaginei isso, aí eu voltei para o que eu comecei a dizer aqui. Se Deus me deu esse corpo, e esse corpo se vai... Por que eu vou ficar apegada a uma coisa que eu dizia que era talismã? Talvez esse talismã tenha me servido até então, agora não preciso mais. Né? Então eu comecei a desapegar. Por que eu fiz isso? Porque se a gente não colocar nas mínimas coisas isso que eu estou dizendo, qual exemplo eu vou ser? Né? Eu estou aqui dizendo para vocês tudo é por causa de uma flecha que meu pai me deu, ontem eu mexi a casa inteirinha para ver se eu achava, até que eu falei, chega, não é para estar. Então assim, eu trouxe para vocês um vídeo que é de Steve Jobs. Eu não sei se vocês já assistiram, e se assistiram, eu convido a assistir de novo, porque eu acho que é um vídeo muito interessante. Ele tem mais ou menos uns 15 minutos, mas vale a pena, porque ele é um cara que marcou a humanidade, né? E é um cara que foi adotado, e assim, ele mostrou que o quanto ele mudou a partir do momento que ele percebeu isso mesmo, que eu estou dizendo para vocês, que eu percebi aos 18 anos de idade. Ele percebeu que iria morrer. E ele começou a se preparar para isso, vivendo intensamente. E ele falou algumas palavras que eu acho que seria bem interessante que nós escutássemos agora. Eu queria dar... Pode ser, Ricardo? Eu queria que a gente desse esse tempinho para escutar esse vídeo. E depois a gente continua com um texto que eu trouxe, que eu fiz para Dona Dagmar, que eu não sei se vocês... O senhor, né? Dona Dagmar, que também é um exemplo de desapego. Thank you. Obrigado.
Estou honrado por estar aqui com vocês na formatura de uma das melhores universidades do mundo. Verdade seja dita. Eu nunca concluí a faculdade. Esse é o mais perto que eu já estive de uma formatura de faculdade. Hoje eu quero contar 3 histórias sobre minha vida. É isso, nada de especial, só 3 histórias. A primeira história é sobre ligar os pontos. Eu abandonei a faculdade depois do primeiro semestre, mas continuei frequentando informalmente por 18 meses, até que eu realmente saí. E por que eu saí? Começou antes de eu nascer. Minha mãe biológica era uma jovem não formada e decidiu me colocar para adoção. Ela sentiu que eu deveria ser adotado por pessoas formadas. Tudo estava arranjado para eu ser adotado ao nascer, porém, por um advogado e sua esposa, exceto que quando eu nasci, eles decidiram de última hora que na verdade queriam uma menina. Então meus pais, que estavam na lista, receberam uma ligação no meio da noite perguntando: nós temos um menino inesperado. Vocês o querem? Eles disseram: é claro. Minha mãe biológica descobriu depois que minha mãe nunca concluiu a faculdade e meu pai nunca concluiu o ensino médio. Ela se negou a assinar os papéis. Só mudou de ideia alguns meses depois, quando meus pais prometeram que eu iria à faculdade. Esse foi o começo da minha vida. E 17 anos depois eu fui à faculdade. Mas eu escolhi uma faculdade que era muito caro, quase que nem Stanford. E todas as economias dos meus pais foram gastas na minha formação. Depois de 6 meses eu não podia ver o valor disso. Então eu tinha que... E nem como a faculdade iria me ajudar. E aqui estava eu, gastando todo o dinheiro que meus pais juntaram toda a vida. Então eu decidi sair e confiar que tudo correria bem. Foi muito assustador na época, mas olhando de hoje, foi uma das melhores coisas que eu já fiz. No minuto que eu saí, eu parei de frequentar aulas obrigatórias e me liguei em coisas que eu realmente gostava. Não foi tão fácil. Eu não tinha dormitório, dormia no chão, nos quartos dos amigos, trocava garrafa de Coca-Cola para comprar comida, andava 7 milhas para fazer uma refeição decente no templo Hare Krishna. Eu amava isso. E muito do que eu tropecei, curiosidade, intuição, se tornou valioso no futuro. Por exemplo, Reed College naquela época tinha as melhores aulas de caligrafia do país. Por todo o campus, todo pôster, toda capa e todo cartaz era lindamente escrito à mão. Já que eu tinha abandonado, não tinha que ter aulas normais, decidi me ligar em caligrafia. Aprendi sobre serifa sans, sobre variar o espaçamento entre diferentes combinações, sobre o que faz uma ótima tipografia. Era lindo, era histórico, sutilmente artístico, uma maneira que a ciência não se aplicava. E eu achei isso fantástico. Nada disso tinha sequer esperança de ser útil na minha vida. Mas 10 anos depois, quando me empenhava no Macintosh, tudo veio a mim. E colocamos tudo no Mac. Foi o primeiro computador com tipografia bonita. Se eu nunca tivesse feito aqueles específicos cursos na faculdade, o Mac nunca teria múltiplos estilos e letras ou espaços proporcionais que o Windows copiou. Talvez um computador pessoal não tivesse isso. Se eu nunca tivesse abandonado, não teria feito as aulas de caligrafia. Os computadores pessoais poderiam não ter a ótima tipografia que tem hoje. Claro que é impossível de ligar os pontos quando eu estava na faculdade. Mas era muito, muito claro olhando para trás 10 anos mais tarde.
De novo, você não pode ligar os pontos olhando para o futuro. Você só pode ligá-los olhando para o passado. Então você tem que confiar que os pontos vão se ligar no futuro. Você tem que confiar que alguma coisa, destino, Deus, karma, vida, qualquer coisa, porque acreditar que os pontos vão se ligar é muito bom. Vai dar confiança para seguir seu coração, mesmo que te leve para um caminho diferente do previsto. E isso fará toda a diferença. Minha segunda história é sobre amor e perdas. Eu tive sorte de encontrar cedo o que amava fazer. Oz e eu começamos a Apple na garagem de minha casa quando eu tinha 20 anos. Nós trabalhamos duro e em 10 anos a Apple, companhia de 2 bilhões de dólares, com 4 mil empregados, se tornou. Nós acabamos de lançar a nossa maior criação, o Macintosh, um ano antes de eu fazer 20 anos. Então fui demitido. Como você pode ser demitido de uma empresa que você mesmo criou? Bem, conforme a Apple crescia, nós contratamos alguém que... Um ano mais tarde começamos a divergir. E eventualmente tivemos... Foi quando o nosso quadro de diretores escolheu, aos 30 eu estava fora, muito publicamente fora. Tudo que eu me foquei a minha vida toda foi devastador. Eu realmente não sabia o que fazer. E senti como se tivesse falhado com a geração anterior, como se eu tivesse derrubado o bastão quando foi passado para mim. E me encontrei com David Parker, o Bob Nice, para me desculpar por ter errado tão feio. Eu era um fracasso público e até pensei em sair da Raleigh. Mas alguma coisa lentamente me sugeriu. Eu continuava amando o que fazia. As coisas que aconteceram com a Apple não mudaram. Eu havia sido rejeitado, mas continuava amando. Eu não podia ser demitido da Apple. Foi a melhor coisa que poderia ter me acontecido. O peso de ser vitorioso foi substituído pelo vazio, de ser um iniciante sobre nada. Eu me libertei para entrar em um dos períodos mais criativos de minha vida. Durante os próximos 5 anos, criei uma companhia chamada Pixar, outra companhia chamada Pixar, que se tornou, criou o primeiro grande filme de animação, Toy Story. É hoje o estúdio de animação mais bem sucedido do mundo. É uma incrível sucessão de eventos. A Apple comprou a Nex e eu voltei à Apple. E a tecnologia desenvolvida na Nex é o coração da atual recuperação da Apple. Lauren e eu temos uma linda família. Eu tenho certeza que nada disso teria acontecido se eu não tivesse sido demitido da Apple. Foi péssimo o gosto do remédio, mas o doente precisava. Algumas vezes a vida pode atingir a cabeça com um tijolo. Não perca a fé. Eu convenci que a única coisa que me fez é o que eu amava. Você tem que achar o que ama. Isso é tão verdadeiro quanto trabalho para as pessoas que amam. E a única maneira de ser verdadeiramente satisfeito é fazer o que acredita ser um ótimo trabalho. E amar o que você faz. Se você não achou isso ainda, continue procurando e não desista. Como todos os assuntos do coração, você saberá quando encontrar. E como toda grande relação, só tende a melhorar com o passar do tempo. Então continue procurando, não desista. Minha terceira história é sobre a morte. Quando eu tinha 17 anos, eu li uma citação que dizia algo como: se você viver todos os dias como se fosse o último, ocasionalmente acertará. Isso me deixou marcado. E desde então, pelos próximos 33 anos, eu olhei no espelho todas as manhãs e me perguntei: se hoje fosse o último dia de minha vida, eu iria fazer o que? Estou prestes a fazer hoje? E sempre que a resposta foi não, eu sabia que precisava mudar algo. Lembrar que se vai morrer é a coisa mais importante, ferramenta que encontrei para fazer grandes escolhas na vida. Porque praticamente tudo, todas as expectativas, todo orgulho
Todo medo de falhar, todas essas coisas simplesmente desaparecem quando você enfrenta a morte, deixando apenas o que é realmente importante. Lembrar que você vai morrer é a melhor maneira que conheço de evitar armadilhas e imaginar que tem algo a perder. Você já está nu. Não há razão para não seguir seu coração. Cerca de um ano atrás, fui diagnosticado com câncer. Fiz o exame 7h30 da manhã, que claramente mostrava no meu pâncreas. Eu nem sabia o que era um pâncreas. Os médicos me disseram que esse era um tipo de câncer que é incurável e que eu não deveria esperar viver mais que 3 ou 6 meses. Meu médico disse que iria para casa, colocar os meus assuntos em ordem e que o código dos médicos é prepare-se. Isso significa tentar dizer para seus filhos tudo o que você imaginou ter em 10 anos para viver, em poucos meses. Isso significa ter certeza de que, para que seja o mais fácil possível para a sua família. Eu vivi com esse diagnóstico o dia inteiro e mais tarde eu fiz uma biópsia que eles colocaram um endoscópio através do meu estômago até meu intestino, colocando uma agulha no meu pâncreas e tiveram algumas células com tumor e eu estava sedado, mas minha esposa disse que quando os médicos viram as células no microscópio começaram a chorar, porque ficou claro que era uma forma muito rara de câncer, que era curável com cirurgia. Eu fiz a cirurgia e estou bem agora. Esse foi o próximo passo. Espero que seja o mais perto que eu chegue. Passar por isso me dá autoridade para dizer com mais certeza do que quando... Apenas ilustrativo. Ninguém quer morrer. Mesmo que as pessoas querem ir para o paraíso, não querem morrer. E ainda assim, morte é um destino, todos compartilham, ninguém nunca escapou disso. É assim que deve ser, porque a morte é a maior invenção da vida. É o agente que renova a vida, limpa o espaço, faz o lugar novo. Neste instante, o novo é você. Mas algum dia, não muito distante, você vai gradualmente se tornar velho e será substituído. Desculpe ser tão automático, tão dramático. Seu tempo é limitado, então não perca vivendo a vida de outra pessoa. Não seja preso pelo dogma de que viver a função do pensamento de outras pessoas. Não deixe o ruído da opinião dos outros, das outras pessoas calar a sua própria voz e, acima de tudo, tenha coragem de seguir seu coração e intuição. De alguma maneira, eles já sabem o que você realmente vai se tornar. Todo o resto é secundário. Quando eu era jovem, havia uma publicação incrível chamada The Road, que foi uma das bíblias da minha geração. Foi criada por um sujeito chamado... Não muito longe daqui, eu era trazido à vida por seu toque poético. Isso foi nos anos 60, antes de computadores existirem. A publicação, então eu era todo feito com máquinas de escrever, câmeras, polaroids. Era como o Google em papel cerca de 35 anos antes do Google. Era idealístico, transbordante, ferramentas limpas, ótimas noções. Stuart e sua equipe colocaram um assunto. Nos anos 70 eu tinha a idade de vocês. Na capa do último assunto havia uma fotografia de uma estrada, do estilo que você poderia estar se fosse aventureiro. Abaixo havia as palavras: fique com fome, fique tolo. Foi a despedida deles ao assinar o livro. Fique com fome, fique tolo. Eu sempre quis isso para mim. E agora com vocês se formando para começar de novo, e agora eu desejo isso a vocês. Fique com fome, fique tolo. Muito obrigado a todos. Então, gente, eu acho que eu vou continuar aqui, no final a gente abre para discutir essa palestra dele, tá?
Mas eu queria só pontuar umas coisinhas aqui que eu achei que foram importantíssimas. Primeiro, esse final, fique com fome, fique tolo. Eu quase morria. Quando ele falou, poxa, fome, a coisa que a gente menos quer ter na vida é fome. Eu acho que é a coisa que a gente mais precisa ter. Fome de conhecimento, fome de fazer o bem sem olhar a quem, né? Fome de realmente fazer, cumprir a nossa meta. O que a gente veio para essa vida aqui, que foi compartilhar a nossa vida, né? Curtir a nossa própria vida. E eu acho que isso é importantíssimo quando ele fala isso. Hoje ele já está em outro plano, né? Tomara que ele esteja ajudando a gente por aqui. Porque foi um grande cara. Claro que como estava na escola, ele teve seus defeitos. Mas foi um grande aluno. E deixou aí toda essa tecnologia para nos ajudar, né? Outra coisa que achei bastante interessante é a questão de dar valor às pequenas coisas. Vocês lembram que ele foi fazer um curso de datilografia, né? Por que eu fui fazer esse curso? Um dia desse eu estava me perguntando. Caligrafia. Eu é que fiz um curso de datilografia. E por que eu fui fazer? Né? Hoje eu vejo que eu sei digitar bem rapidinho, então ajudou, né? Outra coisa, quem quiser ir falando, a gente vai falando, tá? Outra coisa é essa questão do curso, tudo vale a pena, né? A gente às vezes faz as coisas, não entende por quê, vai lá e faz, e depois lá na frente a gente vê o quanto foi bom fazer. Desapegou da faculdade, mas não parou. Isso é interessantíssimo. Teve um professor, inclusive nosso, né, que a gente faz filosofia, teve um professor que falou assim, olha, não é importante que você corra, não é importante que você pare, né? Você não pode correr nem pode parar, você tem que manter o ritmo. A velha lenda da tartaruga, né? Seguir em frente sem parar, essa é a meta da vida. Aí, quando ele falou assim, o lance de ter sido demitido, né, que ele sofreu pra caramba, caiu, mas levantou mais forte. Que eu acho que muitas vezes a gente é demitido de uma situação, né? Não quero mais você aqui. A gente fica arrasado. Por quê? Porque é o egozão lá, o orgulho falando alto. Mas se a gente analisar, a minha tia, por exemplo, é um exemplo claro disso. Ela saiu dos Correios, ela era dos Correios, morava em São Paulo, saiu lá e veio para Natal, montou a Aliança Center. Ficou rica, entendeu? Então, assim, ela estava lá trabalhando nos Correios, mas tinha uma veia de vendas, ela adorava vender roupas. Veio aqui, montou a aliança. Hoje ela tem várias lojas em São Paulo, várias aqui, várias em Recife, não sei aqui, em vários cantos. Graças à demissão dos Correios. Então, assim, isso é não se apegar. Há uma pergunta que eu queria fazer, assim, essa eu quero que alguém responda. Quem aqui diz que tem fé? Quem tem fé de verdade? Quem pode levantar a mão e dizer que tem fé de verdade? Pode levantar a mão? Quem tem fé de verdade não tem medo. Quem não tem medo, desapega. Vocês não têm medo de nada. Tipo assim, acontece uma coisa assim, barra. Aí você, hã? Porque eu estou fazendo essa pergunta? Porque, por exemplo, alguém aqui que tem um namorado, aí o namorado acaba, né? Não quer mais. Se a pessoa cai no choro, meu mundo acabou, não sei o quê, isso é falta de fé. Porque quem tem fé confia que uma folha não cai de uma árvore se não tiver a permissão divina. Ter medo, ela faz parte da condição humana. É normal, é saudável, até questão de sobrevivência. Até, né? Você ter medo para tomar cuidado em algumas situações e tudo. Mas, assim, a fé está ligada à relação ao medo. Quando você passa por uma situação muito difícil, você mantém a fé quando você acredita que aquela situação pode se tornar um saldo, como você está falando, né? Um ensinamento. E você lá na frente você vai entender por que está passando por aquilo. Isso que você falou é importante, porque assim, uma coisa é que eu tô querendo falar da fé, assim, porque a fé ela tem que se sobrepor a tudo. O medo existe. Qualquer coisa que é inerente ao ser humano é importante, porque se Deus nos deu esses sentimentos, Ele permitiu que a gente tivesse. Mas a fé não pode ser menor do que nenhum deles. Essa questão de morte, de vida e morte. Eu lembro-me de uma frase de José Mauro de Vasconcelos, onde ele dizia o seguinte: viver sabendo que vai morrer, mas viver como se nunca fosse morrer. Então tudo está resumido nisso aí. Olha aí, várias palmas, né, gente?
Então, aí aqui, outra coisa interessante que ele falou foi essa questão, né? Que ele diz que às vezes o remédio é de péssimo gosto, mas ele não perdeu a fé, né? E por quê? Porque ele fazia o que amava também. E amando o que faz, ele diz para as pessoas não desistirem do seu sonho. Se não isso aqui foi o que eu acrescentei, que na minha casa tem um quadrinho que tem assim: nunca desista do seu sonho. Se não achar numa padaria, procure em outra. Né? Porque eu acho que é isso, assim, a gente não pode desistir do sonho, porque às vezes a gente almeja aquilo ali, mas vem algo melhor. E aí é o quê? Isso tudo é o quê? Desapego. Desapego. Né? Se você não acha que, não, vou ter controle porque é a minha vida. Eu até escrevi um texto, eu não sei se foi nesse de Dona Dagmar, que ela vai distribuir agora, se você quiser, Cláudia, distribuir. O de Dona Dagmar, não sei se foi nesse ou num outro que eu escrevi, mas eu dizia assim, que o nosso problema é que a gente desafia Deus. A gente quer ter controle sobre a nossa vida. E se a gente quer ter controle sobre a nossa vida, isso é o quê? Apego ao poder. A gente quer dominar, nem que seja a nossa própria vida. E nem ela a gente domina. Então, tem que desapegar mesmo. Aí ele falou também da morte, né? Você quer falar? Quer? Você foi muito engraçada. Bem, gente, eu acho que para mim é o seguinte: a fé, como é algo realmente que é uma coisa inata, todo ser humano já nasce com, né? Ninguém nasce desprovido de fé, porque mesmo aqueles que são agnósticos, os ateus, eles acreditam realmente em alguma coisa. Então, quando a gente fala na questão do desapego, existem pessoas que pensam que muitas vezes a gente largar o que é físico para ficar realmente na pobreza, daí o medo da pessoa realmente, quando se perde o poder, acha que caindo. A fé é que nem a queda. Para que nós caímos? Para que nós venhamos aprender a nos levantar. Então, quando você aprende a cair e você imediatamente se levanta, aí está uma coisa chamada fé. Porque se você não tem fé, é no chão onde você vai estar. Merece palmas também, gente. Olha só, isso é interessante porque ele falou isso mesmo, né? Que não é legal a gente se fazer de vítima. Se cair, levanta. Só você pode se levantar. No máximo, você estica a mão para alguém te ajudar, né? Na vibração da humildade. E assim, e você não tem... outra coisa que eu achei, que isso aí é um pouco que eu faço. Eu falo assim para minha mãe, mas você faz muita coisa ao mesmo tempo, não sei o quê. Eu falo, mãe, muita coisa ao mesmo tempo eu não faço, porque isso é onipresença e onisciência, Deus não me deu não, né? Mas eu pelo menos utilizo muito meu tempo mesmo. Mas eu digo assim, mãe, ó, não tenha medo, porque ela quer que eu faça um concurso público. Eu falei, mãe, eu não nasci para ser funcionária pública. Eu posso ser, não dá. Concurso público, não nasci para isso. Deixa eu fazer minhas coisas, assim, uma de cada vez uma coisa diferente. Deixa eu nasci para isso. Eu falei, outra coisa, não se preocupe que de fome eu não morro. Eu tenho amigos na praça, então de fome eu não morro, não. E aí minha mãe enfim, aí ela dá uma risadinha e deixa, né? Ela não fica me pressionando para fazer concurso, que eu não nasci para isso. Não quero. Mas se o concurso quiser, eu falo assim, eu estou tentando não falar não na minha vida, né? Não é uma coisa que eu almejo, mas está aberto, se tiver que vir. Isso aí que ele falou é importante, porque eu digo muito assim, essa questão de ter dinheiro ou não. Antes eu pensava assim, olha que coisa engraçada, eu pensava assim, não. Isso é um trauma que eu tinha de infância, que eu vou compartilhar com vocês aqui, que é bem engraçado. Quando eu morava em Brasília, a gente morava numa casa alugada, que era do meu tio. E aí, vez por outra, meu tio dizia que ia precisar da casa. E eu via que minha mãe ficava preocupada. E aquilo ali me deixava arrasada. Eu era uma criança. Aí eu fazia associação mental do meu subconsciente. Meu tio é rico e é ruim. Porque ele tem a casa que a gente mora, ele quer pra ele. E eu fiquei com isso na minha cabeça. Então eu falava assim, no meu subconsciente, assim, se conscientemente eu não pensava isso. Mas assim, eu sempre tive um certo receio de ficar rica. Porque eu falava, se eu ficar rica, eu vou ficar ruim. No meu subconsciente, né? Depois eu fui pensar, depois eu cresci. Aí há pouco tempo eu voltei assim ao passado e vi por que eu tinha medo de ficar rica. Porque eu tinha medo de ficar ruim. E hoje eu sei que meu tio não era ruim, sei que a melhor coisa que ele fez para nossa família foi querer a casa, porque assim meu pai comprou uma casa. Então assim, foi a melhor coisa que podia ter me acontecido. Mas na época, quando criança, eu associei erroneamente isso pelo sofrimento, né, que eu via que minha mãe ficava mexida. Então, hoje o que eu digo? O que você falou em relação ao dinheiro, também eu digo isso. Eu acho que a nossa mão tem que estar aberta, tanto para dar quanto para receber. Se alguém quiser te oferecer 100 mil reais, se for uma coisa lícita, aceite. Diga sim, é lícito.
não está querendo te dar? Aí você vai lá e dá para quem você quiser. Mas aceite, porque a gente também tem muito o orgulho. O desapego não é só dar, não. O desapego é receber. Tem muita gente que tem muito mais problema em receber do que em dar. Dá tudo, mas para receber não quer receber. Por quê? Não preciso. Não quero. Não preciso. Isso é péssimo. Por exemplo, uma coisa, as pessoas me ofereciam água e eu... Não quero não, porque eu não queria incomodar. Hoje, se disser, quer água, eu quero, mesmo que eu tenha tomado um copo há 2 minutos. Mas se a água chegou até a minha, porque eu tinha que beber aquela água. Eu tô nessa, sabe? Se você me perguntar até quando, eu espero que até sempre. Porque até agora nada deu errado. Vibrando nessa energia do sim, do desapego, nada deu errado. Tanto para entrar quanto para sair. O que não for meu que vai, e o que for meu que venha. E aí, eu queria que vocês lessem. E outro só para terminar, o que diz assim, ó. Não viva a vida de outra pessoa. Tenha coragem de seguir seu coração. Todo o resto é secundário. Isso é importantíssimo. Porque, por exemplo, uma mãe, por exemplo, tem muita mania de sofrer a dor do filho. É impossível. É impossível. Isso é apego. É você querer transferir a cruz do seu filho para você. Não dá. Eu estou falando isso, eu estou falando com autoridade que eu tenho filho também. Então, assim, é impossíeu, há um tempo desse, eu queria transferir, por exemplo, minha mãe é um ícone para minha vida. Meu pai também foi, mas ele já se foi, minha mãe continua sendo um ícone para minha vida. Se minha mãe tivesse uma dor na unha, eu quase morria. Hoje eu entendo que a unha da minha mãe é só dela. Eu não vou ter como sentir a dor dela. Então eu tenho que desapegar da minha sensação de que eu sou dona do mundo e que eu consigo transferir até a dor dos outros para mim. É desapego, gente, pelo amor de Deus, isso é impossível. Tem uma senhora que uma vez falou assim, minha filha, uma senhora pobrezinha de Jó, e assim, com 200, uma família, sabe aquelas casas bem pequenininhas, uma família enorme, eu na época era repórter, e essa senhora falou isso pra mim, ficou pra mim, eu levo como lema e vou dividir com vocês. Ela falou assim, minha filha, você é feliz? Aí eu falei, sou, e a senhora? Sou. Aí eu falei, por que você está perguntando? Ela falou assim, porque eu quero que você lembre que é o seguinte, minha cruz é de isopor e tem rodinha. Eu achei ótimo. Falei, meu Deus, então a minha, eu vou botar rodinha, um monte de rodinha nela aqui também, que é de isopor e tem rodinha. Achei ótimo essa mulher falar isso pra mim. Entendeu? O que ela quis dizer pra mim? A sua cruz tem o peso que você der a ela. Você está imaginando que a minha vida é pesada? Pois a minha cruz é de isopor e tem rodinha. Então, se enxergue, né? Eu achei perfeito isso. E aí... Pois é, meu bem. Qualquer coisa ela bota umas asas pra ela ir embora logo de vez. Então, eu queria pedir para vocês se dividirem aí. Esse texto eu peguei do Facebook e aí ele veio meio truncado, assim, tem umas vírgulas em lugares errados, porque eu tentei depois arrumar e não imprimia de jeito nenhum e foi do jeito que foi. Então, vocês dispensem as vírgulas e vamos seguir. Eu queria só dividir para que outras pessoas lessem, que não fosse eu que fosse ler. Quem quer ler? A força do desapego, a força da vida, a força da morte. O que é a morte senão uma passagem? Algo muito difícil de assimilar, especialmente quando o portal se abre e leva para o outro plano uma guerreira de luz. Ficamos nos questionando. Foi assim com Dona Dagmar Melo, uma das mulheres mais íntegras e felizes que já conheci. Nunca vi Dona Dagmar reclamando da vida, nem no dia em que ela estava sem poder se mexer por causa de uma fratura. Conforme ela mesma dizia, não tinha tempo para reclamar. Dona Dagmar vivia cada dia como um presente divino e contagiava quem estava ao seu redor. Teve 5 filhos, 31 netos, 42 bisnetos, 4 tataranetos e centenas de amigos. Para todos, passou os valores essenciais da vida. Desde muito nova, ela compreendeu que a receita para viver bem é simplesmente confiar nos desígnios divinos. É simplesmente acreditar que alguém muito maior do que nós está no controle de tudo e que é um desaforo da nossa parte tentar controlar. Dona Dagmar teve um espírito tão leve que ela até sorria quando se lembrava da própria idade.
Sabia que os 88 anos que seu corpo carregavam eram bem diferentes da sua alma cristalina e eternamente jovem. Lembro-me de um dia ter questionado: Dona Dagmar, em que data a senhora nasceu? Ao que ela respondeu: no dia 24/8/1935. Pode fazer as contas. E continuou: mas isso é no papel, porque na vida real eu não passo de 30 anos. Só quando uma doencinha aparece, chego aos 50. Mas isso é coisa rara. Assim, sempre semeando sorrisos, Dona Dagmar seguia firme na sua missão. Cuidava da família, dos amigos e até das pessoas que ela nunca tinha visto e que de repente chegavam por ali, neste lugar encantado. Tudo isso sem deixar de lado seus velhinhos, a maioria com menos idade que ela, mas que viam na Dona Dagmar a grande mãe de todos, sempre disposta a pegar a direção do carro e seguir determinada para prestar socorro a qualquer alma necessitada que cruzasse o caminho dela. Com Dona Dagmar eu aprendi que é possível transformar e acolher e transformar. Ela dedicou a vida para ser exemplo de vida e apresentou a cada um de nós um testemunho vivo da importância de arregaçar as mangas e fazer jus aos dons que Deus nos deu. Dona Dagmar não deixava nada se sobrepujar à sua fé no bem e estava certa de que Deus tem um plano para cada um de nós e que o dela ela iria cumprir com amor e fidelidade até os seus últimos dias neste planeta. Agora, certamente, no outro lado, não vai querer usufruir do descanso tão merecido. Enquanto a gente chora, ela já deve estar lá em cima conversando com o eterno companheiro, seu José Melo, e traçando planos junto aos espíritos de luz para interceder por nós e por seus amados velhinhos. Dona Dagmar ensinou a todos que quiseram aprender que quanto maior a luz, maior a sombra. E ela conseguiu vivenciar o equilíbrio dessa dialética que atormenta tantas vidas descrentes. Ela aprendeu e reforçou para nós a lição de que é preciso dar sem esperar receber. É preciso estar bem com a gente mesmo para que isso possa transcender ao próximo. É preciso aprender que a única certeza de que temos nesta vida é que um dia iremos morrer, e nesse grande dia o julgamento não será de Deus, será da nossa própria consciência que nos perguntará: valeu a pena ter corrido tanto para alcançar o óvulo e ter vindo à vida? Durante a minha existência na Terra, eu consegui vencer os meus principais inimigos, que são meus próprios defeitos. Eu me doei por inteiro para fazer mais felizes a minha vida e a vida dos outros. Eu soube reconhecer minhas fraquezas e abrir mão do meu orgulho em prol da humildade e do bem coletivo. Eu soube perdoar especialmente a mim mesma por ser humana e às vezes falhar, e ao mesmo tempo permaneci preocupada em avançar para o próximo passo. Nesse momento, posso visualizar Dona Dagmar e a consciência dela nesse diálogo amoroso. Sinto que ela está em paz, leve, feliz. Missão cumprida. Agora, Dona Dagmar deve estar dando mais um daqueles iluminados sorrisos para nós e falando assim: filhos, é tudo tão simples, basta desapegar e seguir a luz. Pois é, gente, esse texto... Vocês conhecem Dona Dagmar? Conheceram? Conheceram? Uma grande mulher, né? Ela é assim, uma pessoa de tanta luz que eu acho que é uma fofa mesmo. Eu lembro que eu fiz 1 milhão de entrevistas com ela e cada vez que eu fazia uma entrevista eu ficava mais... Ó, eu tô falando, tô arrepiada, todinha. Então eu ficava cada vez mais feliz. E aí, o que aconteceu? Aconteceu isso com você há pouco tempo, porque... Estou falando com você, porque o que aconteceu? Dona Dagmar morreu e eu não pude nem ir no hospital para visitá-la. E aí eu falei, gente, eu vou escrever esse texto, que assim é uma homenagem que eu queria fazer a ela.
E aí foi lido lá na hora, foi muito, muito especial. Eu tô falando que pareceu com você porque você me convidou sábado ir lá. E eu não pude ir. Eu falei, meu Deus, como é que pode? Eu não pude ir. As coisas não aconteceram. Eu falei, ó, é porque vai acontecer na hora certa, né? Aí eu desapeguei. Eu falei, bom, vamos lá. Eu vou desapegar dessa história porque eu fiquei triste na hora. Peço desculpas. Mas, assim, realmente, assim, as coisas... Aí Deus veio com isso. Não, vai ter uma hora que vai acontecer. Então, dentro desse circuito do desapego, eu desapeguei. E... Ah... Ai, que ótimo. Olha aí, tá vendo? Desapeguei, ó. Tá vendo? Deu certo. Sempre dá certo. Eu queria pedir agora para vocês só uma coisa. Eu pedi para o Ricardo ali, para ele selecionar uma música, que essa música eu tô levando como lema da minha vida. E eu queria dividir com vocês essa música. É do Yanni, que eu não sei se vocês conhecem, mas é um grande espiritualista. É um cara que fez essa música ele tocou em frente ao Taj Mahal. Imagino que é isso. Eu tive a honra de conhecer o Taj Mahal, mas assim, eu cheguei lá e falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui, né? Porque é um lugar realmente incrível, um lugar muito especial, feito pelo homem, mas com certeza com uma energia divina ali, transcendente. Aí, o que eu queria? Que nessa hora desse momento aqui, porque essa pode ser mais um encontro, né? E como a gente tem 2 buracos no ouvido, pode entrar por um lado e sair pelo outro. Mas eu queria esse momento aqui com essa música, que vocês assim, pensassem, o que eu posso desapegar? Não é nem o que eu posso desapegar, no que eu estou apegado. Porque eu acho que quando a gente pensa, vai ter uma hora que a música vai fazer, tararam, tararam, vai subir assim com que nessa hora ela mexe com a gente como se fosse assim um furacão, sabe? Como se estivesse chacoalhando a gente, para que a gente acorde e desperte. Então assim, eu queria pedir para ele, para tocar, quem quiser fechar, falar que nem homem, quem quiser fechar o olho que feche, quem não quiser que olhe com o olho do coração. Mas assim, vamos tentar se concentrar nessa música, para que a gente saia daqui hoje com um sentimento assim, eu quero me desapegar, porque nada é meu, nem meu corpo.
E assim a gente vai morrer, gente. Essa agonia toda da vida, de repente tá calma, né? E pum, acabou. E aí muita gente que estava aqui deve ter pensado, eu fiquei aqui, eu falei, vou entrar antes, porque tinha um monte de energia falando, essa música não acaba? Eu senti. Honestamente, eu senti que teve gente que pensou, puxa, essa música não acaba. Gostando, curtindo, ninguém achou ruim, todo mundo achou bonito. Mas pensou isso, na hora que achava que ia acabar, não acabava, né? E aí me veio, eu falei, não, eu vou ficar quietinha. Porque uma coisa que a gente tem que desapegar, urgente, do passado e do futuro. Tem de viver o presente sem preocupação que o negócio vai acabar, vai demorar, vai encurtar, vai ser longo, vai ser curto. Não, gente, vamos viver o presente, o hoje. O passado foi, o futuro ninguém sabe como vai ser. Então, o presente é o que está sendo ofertado, é o que a gente tem que dizer sim, é o que a gente tem que vivenciar. E aí eu queria, no meio também daqui veio uma ideia, não sei se você vai se apegar ou desapegar dessa ideia. Mas é o seguinte, eu estava pensando que a gente podia fazer, de repente, um bazar do desapego. Né? A gente podia fazer tipo assim. O que vocês acham? Não é? Lá para a instituição ou para cá, tipo assim, cada um dá o que pode. Quem não puder dar nada, dá a falta de tempo. Porque todo mundo vai dizer, não tenho tempo, não tenho tempo. Tem um ditado. Lúcia Helena, que é uma das palestrantes de filosofia, ela diz assim, que a Cláudia, é para você ir, viu? É para você ir lá, né? Ela diz uma coisa que é muito interessante. Ela diz que convidou as pessoas para pintarem uma instituição. Aí falou com o rapaz, né? Falou, olha, vamos, sábado vai ter, né, o trabalho com essa instituição, vamos lá para você ajudar. Ele falou assim, eu não posso, Lúcia, ó, você sabe que é muito importante também a gente almoçar com a família. Então, assim, todo sábado a gente almoça em família e eu não posso ir, enfim, você sabe que isso também é importante. Aí ela falou, não, tudo bem, agora vai ter uma remuneração, vai ser R$100 por pessoa. Ele falou assim, eu posso levar meu pai e minha mãe? Entendeu? Então é assim, a ideia é o quê? Do desapego nesse sentido, assim, quem não puder dar alguma coisa, dá o tempo, vem aqui ajudar. O que você acha? Vamos fazer o bazar do desapego? Que legal, Ana Cláudia, hein? Ana Cláudia já estava pensando isso. Claro, vamos sim. Vamos sim fazer o bazar do desapego. E ela terminou? Terminou, Gra? Terminou? É. Eu vou chamar o nosso irmão Mário e aí ele finaliza a reunião. Alguém tem mais? Sim, pronto, gente. E aí, quando será? Quando é que você quer marcar? E aí, Ana Cláudia? Pois não. Não, mas não precisa. Não, a proposta que a gente já vem conversando, né, Wilma, sobre isso. E assim, o bazar não é... Eu sei que as pessoas não vão fazer isso aqui, mas o bazar não é dar o que não serve, né? É o que não serve para nós. Então, um vestido de festa lindíssimo, todo de paetê, caríssimo, mas eu não vou usar. Por que eu vou ficar com ele, né? Uma bolsa caríssima, que custa R$1.800, mas que está lá faz um ano e eu não vou usar. Então, eu trago um óculos... Pode ser barato ou caro, mas está lá, eu não vou usar. Então, assim, sapato que a maioria de nós tem muito sapato. Se não usou em um ano, não vai mais usar. Então, é para trazer coisa boa e bonita, mas que a gente não vai mais usar para que está lá em casa, né? Então, a gente vende aqui, leva o dinheiro para alguma instituição, mas eu acho que tem que ser coisa boa e bonita. Só que agora, naquele momento, eu não vou estar usando, mas para alguém vai servir. Inclusive até para nós mesmos. A gente pode comprar um do outro. Não é isso? Vestido de festa, que você vai para uma festa uma vez e não quer mais ir com ela. Então, prostituição, bijuteria em boas condições, tudo em boas condições. Tênis que comprou e não serviu, sapato que ficou apertado, um jogo de panela que está na caixa desde que casou e não vai mais usar. Não é isso? É. Um eletrodoméstico que está na caixa desde que casou e não vai mais usar, traz também. Não é não? Boa noite a todos. Eu quero dar os parabéns pela nossa queridíssima amiga que está nos visitando aqui,
apesar que já é compromissada com a casa pela segunda vez, e nos trazendo uma mensagem de realismo, né? De vida, da nossa vida, vida, né? Do nosso dia a dia. E o que eu tenho notado ultimamente aqui no grupo de oração Meimei, é que as forças estão convergindo para cá, porque nós temos uma obra importante e significativa a realizar, que é a questão do Templo do Saber, que nós ainda não sabemos a dimensão espiritual e mesmo a dimensão material do que seja o Templo do Saber. Então, você vê, a nossa queridíssima Cláudia, mulher macha, desculpa, viu, Cláudia, não tem outro adjetivo, sabe, melhor do que esse. Já havia pensado nessa questão do bazar, a gente já está plasmando essa questão do bazar. Aí vem você e apanha a ideia no ar e já dá uma conotação melhor de realismo para que se realize esse bazar. Porque esse bazar já tem como finalidade de nós trabalharmos a pedra fundamental da futura sede ampliada, porque ela já existe, né? Da futura sede ampliada do Templo do Saber, com o seu galpão, com as suas oficinas, e até lá esse pessoal está convergindo, nós estamos recebendo trabalhadores aí, gente que está vindo aqui dizendo: estou aqui de corpo e alma. Então nós temos que aproveitar esse material e meter a mão à obra para realizarmos o sonho. Porque, como diz, do sonho à realidade há um caminho a percorrer. Se eu sonhei, se ela sonha, se você amplia o nosso sonho, e se desse sonho ele venha se transformar em realidade, o sonho é de todos nós. Ele perde o seu autor. Eu me lembro muito bem da nossa queridíssima Dagmar, que eu fui amigo, amicíssimo, de muitos anos. Uma mulher extraordinária, que essa homenagem que você está prestando a ela, eu quero me congratular, porque é merecedora. Foi um espírito de escola, uma pessoa dedicada, trabalhadora, e que deixou uma obra. Essa é que é a história. Nós temos que deixar nossa semente, minha gente, por onde passamos. Porque a posteridade só vai lembrar de nós pelas nossas obras, não pelo dinheiro que fica lá no Banco da Suíça, que ninguém, depois o cara nem sabe mais como reaver. Entendeu? Então a verdadeira obra que a gente vai fazer é aquilo que se materializa em benefício do próximo. Quem é esse próximo, minha gente? Quem é esse próximo? Né? Às vezes ele fica procurando esse próximo onde ele nem está. E muitas vezes esse próximo está ao nosso lado. E a gente... Não é verdade? Então, meus amigos, vem aí a campanha do tijolinho, vem agora o nosso bazar, que, como diz a nossa irmã, vai ser um bazar chique, né? Um bazar chique, para o pessoal botar a mão no bolso mesmo, sem pena. Que é para que a gente possa realmente fazer alguma coisa. Porque, minha gente... Não necessariamente coisas caras, mas coisas... Exatamente, exatamente. Claro, mas claro. Você é bamba nisso aí. Obrigado, quero agradecer mais uma vez. E fica aí a grande ideia porque não se faz as coisas sem isso, minha gente. A gente só faz as coisas, infelizmente, com a boa vontade e com o mono aí. Gente, tem pessoas que veem pela primeira vez que devem estar assim, será o Templo do Saber, né? Então, antes de continuar dizendo sim ao bazar, nós já fizemos um lá no Templo do Saber, mas a Ana Cláudia disse uma coisa muito interessante. Teve coisas que a gente não teve como nem colocar para o bazar. Mesmo vendendo a 50 centavos, a R$1, a gente não teve, porque não tinha condições de ser dada, né?
eu também comungo com a ideia de que a gente tem que dar aquilo que serve pra gente. O que não serve pra mim, certamente não serve pra outra pessoa, né? E esse bazar, a Ana Cláudia, nós já tínhamos conversado sobre isso, que a gente vai fazer, inclusive aqui na casa, né? Porque a gente vai combinar, inclusive com todos que frequentam a casa, porque essa casa, ela é de todos nós, tá? Que não tem presidente, o presidente é Jesus, exatamente para que possamos ser todos iguais. Mas eu vou explicar para quem não conhece, para quem não sabe, que é o Templo do Saber. O que é o Templo do Saber? O Templo do Saber é o trabalho social do grupo de oração Irmã Meimei, que está sobre a nossa responsabilidade. Então lá nós começamos há 1 ano e 5 meses. Já foi feito muita coisa, não é? Foi feito muita coisa, porque como a gente não costuma pedir, quem frequenta a nossa casa, que já existe há 26 anos, sabe que a gente não costuma pedir. Até porque a gente sabe que, como a gente pregar a doutrina, a gente tem medo, a gente se preocupa, não é? Vou tentar trabalhar o desapego do medo. Mas a gente se preocupa até pelas interpretações que cada ser humano tem o direito de ter. Então a gente aqui no grupo de oração Irmã Meimei, nós temos muito cuidado com isso. Mas chegou às nossas mãos o Templo do Saber para que a gente tocasse ele para frente, porque existia a sede, existia apenas a sede, o projeto, mas o projeto sem ação não existe, não é? Então colocamos o projeto em ação. Primeiro momento tínhamos que ir de porta em porta, bater de casa em casa, as pessoas, fomos infelizes porque começamos uma época de política, então o pessoal interpretava que a gente era político. Até a gente demonstrar que não era, isso nos custou alguma coisa, né? E graças a Deus hoje a comunidade já entendeu. O Templo do Saber, ele fica ali em Nova Parnamirim, por trás do Serrambi 5. Quando você vai visitar, você tem uma ligeira impressão que é um bairro que ninguém precisa de nada. Não é bem a verdade, mas a maior caridade do Templo do Saber é a caridade moral. No bairro é a caridade moral, porque lá tem tudo que vocês possam imaginar. Então, nós começamos com 5 crianças, que hoje já tem muito mais de 40 crianças, não é? Aí tem adultos, tem os adolescentes, enfim. Então é um trabalho feito lá com amor. A gente conta com os amigos. Tem o André, que faz lá o trabalho com as crianças, um trabalho inclusive muito bem feito, ele faz com muito amor. Ele ensina o jiu-jitsu. Tem o Mateus Jucá, que a gente, falando de um, tem que falar em todos, não é? Então tem o Mateus Jucá, o filho do nosso amigo Nertan, que é do movimento espírita, já nasceu dentro do movimento, que está lá também cumprindo a sua parte. Tinha mais 2 irmãos, que aí as crianças, um ensinava Maitá, e aí as crianças não gostaram muito, né? E aí o irmão, obviamente, viu que as crianças não estavam, então tocou para frente, né? Temos 2 irmãs que estão lá fazendo aula de reforço para as crianças, tudo voluntário, porque a gente realmente não tem como pagar. E tem 2 amigas, inclusive a Ana aqui, a Ana Verônica, que elas vão fazer lá com os adultos, porque nós temos, lá no Templo do Saber, a gente tem as crianças, os adolescentes, os adultos, e aí a gente criou o Clube de Mães Alzira Medeiros, em homenagem à mãe de seu Medeiros. E essas mães, elas precisam, tem algumas delas que não sabem escrever o nome. E aí a Ana e outras amigas vão, tudo isso, amigos, se conhecem no Meimei e aí vão lá fazer esse trabalho voluntário, porque realmente nós não temos condição de remunerar. Quem sabe um dia, né? Mas por enquanto a gente não tem. Então eu falei assim para que quem não sabe, a pessoa que está vindo aqui pela primeira vez sabe nem o que significa isso, para vocês saberem. Então foi muito bom, acho que a espiritualidade veio aí, pegou o que a Ana Cláudia já tinha falado, né? E foi tão legal. Então, claro que a Ana Cláudia quis dizer, e eu sei disso,
que é tudo aquilo que vocês acharem que pode doar para esse bazar. E aí a gente vai se reunir, tá certo? Vamos ver o dia que vocês acham que pode ser e certamente a gente fará com muito carinho, com muito amor, né? Porque vamos fazer o bem, porque vem pra gente novamente, tenho certeza disso. Então, esse é o tempo do saber. Seu Medeiros, quando ele fala assim, a gente ainda não sabe o que é que vai, até onde vai, eu compreendo. É porque quando a gente começa um trabalho, que ele começa lá em cima, eu já disse para seu Medeiros que o tempo do saber, ele foi registrado no cartório que não tem traça que vá até lá, que é o cartório lá de cima, não é? Então, por enquanto, o que o templo do saber tem definições. Nós lá estamos cuidando de crianças, não é? De adultos, até onde a gente pode, levando os nossos amigos que é médico, para fazer uma tarde voltado para a saúde. Um amigo nosso que é dentista, vai lá e assim sucessivamente. Os nossos amigos, irmãos, fazem parte do grupo, que são advogados, que faz esse trabalho gratuitamente. Então, assim, todo o trabalho é feito voluntariamente. A maioria das pessoas são médios do MEI-MEI, mas quem não é médio do MEI-MEI que também quiser fazer esse trabalho, né, porque é um trabalho de amor. Eu nem gosto de falar na palavra caridade, porque quando eu interpreto estou fazendo caridade, é como se a outra pessoa, isso é a minha forma de pensar. Eu acho que a gente está fazendo o nosso dever, porque a gente não pode chegar lá com as mãos vazias, né? Certamente o que conta para Jesus não é o que a gente pode guardar no banco, nem, não é verdade? É o que a gente pode fazer lá, não é? Sim, coloca as fotos do templo aí para o pessoal ver, Ricardo, por favor. Para os que não conhecem, para que vocês... há poucos dias nós recebemos o irmão Vanderlei Cordeiro Lima, né, que fez, a Ana Cláudia levou lá para nós, e ele fez uma tarde de autógrafo com as crianças do templo. No domingo, dia 1º, as crianças foram correr na maratoninha da Caixa Econômica. Então, assim, é sempre alguém que voluntariamente vem e nos ajuda a fazer. Porque como o Templo do Saber, ele está sendo ainda providenciado, CNPJ e tudo, a gente tem que trabalhar dessa forma. Mas se Deus quiser, a gente vai chegar lá. Aí é no Templo do Saber. O nome dessa criancinha aí é o Pedro. Olha só. Vocês verem que tem criança de todas as idades. Esse rapaz também faz parte lá, ele faz com o André Jiu-Jitsu, porque tem adulto também. Ah, obrigada. Obrigada, não vou ficar pra mim, viu? Gente, também tem essa vovozinha, ela tem 90 anos, ela tem. A mãe de seu Antônio. Seu Antônio é vizinho lá e é um grande colaborador. Não é? É por isso que às vezes eu me preocupo de falar nomes para que eu não esqueça de pessoas que ajudam. O Eduardo, o primeiro dia, não posso nunca esquecer, porque está lá o Eduardo, o Paulo, o Alex, batendo de porta em porta. A gente foi de porta em porta. E as pessoas assim, achando que a gente estava fazendo uma política. Obviamente que era, mas não é partidária, né? Então, não é fácil, até para que você cumpra a sua missão enquanto ser humano, não digo nem de caridade, eu digo obrigação que a gente tem, não é? Enquanto ser humano, também não é fácil, porque a gente precisa ter muito cuidado de que forma a gente vai fazer, de que forma a gente vai abordar até aquilo que a gente quer fazer de bom, né? A gente sabe disso. Aí é a frente do Templo do Saber, existe um terreno que, se Deus quiser, a gente vai começar a campanha do tijolinho, depois esperar a Ilma, né, que ela que teve a ideia, e a gente vai, sim, fazer a campanha do tijolinho. Aí esse senhor também ajuda muito lá, seu Pedro. Nesse dia, o lanche do Templo do Saber foi a Ana que
e com as amigas dela lá, levou para as crianças, né? Tinha tudo, tinha algodão doce. E o Vanderlei, gente, que rapaz maravilhoso, simples demais. Estava até comendo algodão doce lá com as crianças, nunca vi quanta simplicidade. Aí é o Álvaro, que também faz parte do nosso grupo. É a Leana. Isso era tudo esperando o Vanderlei. Olha como é fofinha. São lindas crianças, são belas. O terreno fica nessa rua. O terreno fica nessa rua. Que se Deus quiser a gente vai construir. Se Deus quiser. Não é fácil, mas a gente chega lá. Que bom. Olha que lindinho. Ai, que bom. Qual é a data? Pronto, que maravilha. Não existe coincidência, né? Nós espíritas sabemos disso. Qual é a data? 13 de outubro, maravilhoso. Isso, maravilhoso. Fiquem todos à vontade, tá certo? Pronto, no dia. A gente 13 de outubro é o que? Um domingo? Um sábado? É um domingo ótimo. Pronto, aí a gente faz um chá, eu faço até aquele chazinho gostoso. Não posso nem dizer o nome agora, né? Mas a gente faz sim. Gente, então a gente eleva o nosso pensamento a Jesus, sabendo que esse trabalho aí também é desapego, né? Que a gente, todos os nossos amigos, nossos irmãos que vão lá, tanto do grupo como voluntário, é sábado, como bem disse a nossa irmã no início. Eles deixam de estar com suas famílias, né? E vão. Então também é um trabalho de desapego. Eu quero também dizer muito obrigada pela homenagem que você fez à dona Dagmar. Quem vem à nossa casa sabe que no início da reunião a gente pede, que eu vou pedir agora no final, a gente pede intercessão a Jesus por todos que sofrem. E depois a gente começa a pedir pelos os abrigos, não é? E a gente sempre pediu pelo Leão e por dona Dagmar. Né? Quem vem aqui sabe disso. E eu disse, no dia que a dona Dagmar desencarnou, seu Medeiros e Joanise foi representando a casa, eu disse que o céu ficou mais feliz, o mundo espiritual, né? Porque recebeu uma pessoa tão boa. E como é bom a gente lembrar de pessoas que fizeram bem, que fizeram a diferença, né? E certamente a dona Dagmar está lá no mundo espiritual plantando aquelas flores, colhendo, né? Porque lá é igual aqui, né? Um pouco melhorado, mas não é? Então, como é bom fazer o bem, e para fazer o bem, tem que ser espírita? Claro que não. O bem a gente pode fazer em qualquer lugar que a gente esteja. Eu digo isso porque eu também não quero que, assim, quem vem aqui pela primeira vez possa achar que a gente tá... Então, só espírita que é bonzinho não é não, tá? Então, não é bem assim não. O bem você faz em qualquer lugar, em qualquer religião que você esteja. Eu tenho um amigo que ele diz que é ateu. Ele diz, né? Eu não acredito não, mas ele diz que é ateu. Mas pense no homem que tem o coração do bem. Gosta de fazer o bem, gosta de ajudar a quem precisa, não é? Então, independente de religião, o bem está dentro de cada um de nós. Se a gente é irmão de Jesus, somos sua imagem e semelhança, certamente o bem está em cada um de nós, né? Que a gente possa fazer de acordo com as nossas condições, né? Às vezes a gente se preocupa de não fazer porque acha que eu não posso fazer porque não tenho, né? Mas é como o Chico diz, ninguém é tão pobre que não tem o que dar, não é? Então eu vou convidar o Mário para vir fazer o final da reunião, Mário. Se quiser, fica à vontade. Quero lembrar a todos que amanhã a gente tem um estudo mediúnico, viu? Maravilhoso, com Sebastião Carlos Maia, muito bom. Em primeiro lugar, agradeço a oportunidade, né, de aqui. Agradeço também a nossa palestrante de hoje à noite, né, pelos excelentes exemplos e a demonstração de realmente essa coisa tão fantástica, né, que é a doutrina espírita, mas
que nos leva a justamente trilhar para o caminho do bem, do melhor, do belo, do justo, do bom, como ela nos colocou, com tantos exemplos bons, e essa que ela traz a vida em si, para que nós possamos nos basear e ser melhores, né? E em termos assim, colocando só um pouco do Evangelho de Jesus, já que nós não podemos nos direcionar, não ter uma direção maior que a dele, né? Que é o nosso Espírito, guia modelo para nós outros aqui na Terra. E quando Jesus coloca no capítulo 16, né? Não se pode servir a Deus e a Mamon. É claro que o apego, como ela bem falou, está em tudo em mesmo nossa vida. Mas a coisa que nós muitos nos apegamos ainda aqui na Terra é os bens. Porque o bem material é tudo aquilo que ainda lá do atavismo que nós temos, muito antigo mesmo, é do ter para poder gozar. Então esse ter faz com que nós possamos acharmos que podemos ser melhores. E aí não é verdade. E aí bem Jesus diz, não se pode servir a Deus e a Mamon. E quando ele pergunta aquele mancebo lá, né, que diz assim, Senhor, o que é que eu preciso para ganhar o reino dos céus, a salvação? Ele disse, cumpre os mandamentos. Ele disse, faço isso desde eternidade. Era verdade, ele fazia, respeitava pai e mãe, né? Tinha toda aquela da legislação de Moisés, lá do Decálogo. E ele disse, então se tu fazes isso, Jesus sabia que ele tinha muitos bens. Vai, vende teus bens e distribui para os pobres e depois segue-me. Olha aí, né? Olha a mensagem. Aí ele olhou para Jesus e disse, meu Deus, que coisa difícil, né? Deu as costas e saiu. Aí Jesus aproveitou aquela oportunidade e disse, chamou a todos que estavam presentes e disse, em verdade eu vos digo, que é mais fácil um camelo entrar no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus, né? Fundo da agulha, vocês sabem, né? O camelo era um fio feito do pelo do camelo, ou então até mesmo como Jacó Melo, filho do Andagmar, dizia que lá em Jerusalém, naqueles países daquela época, existia uma porta, chamava-se agulha, e o camelo era o camelo mesmo, porque o camelo gosta de sujar muito, então eles sempre se abaixavam, eles não conseguiam se abaixar muito para poder andar para a cidade, então o camelo não passava do fundo da agulha que era a porta. Tem essas duas versões do Evangelho, né? Então, quando ele colocou isso aí, as pessoas se chocam, você tem que ser pobre para poder chegar no reino do céu? Não. Jesus nunca condenou os bens materiais, mas o apego. Porque o apego faria com que você se desviasse da verdadeira vida, do sentido da vida, que é a vida espiritual, que é a nossa pátria. Aqui é um estágio que nós estamos fazendo, né? Um curso de formação. Outros estão doentes, outros estão se formando. Tem várias versões do que a terra seja. Mas nós sabemos que é esse arrebol de coisas, né? Que é um vale de misérias, onde nós ainda vemos, mas podemos transformar essas misérias em coisas boas, né? E o movimento espírita nos direciona tudo para isso. Então as pessoas pensavam, então não pode ser rico? Não pode. Pode ser rico. Porque a riqueza é coisa pródiga. E todos nós ou tivemos, ou temos, ou teremos, como um meio de nossa elevação. Agora, aquilo que nós vamos fazer com essa riqueza é o que realmente vai agradar a Deus ou não. A prática da caridade não significa ser só dar comida, dar dinheiro, dar vestimenta, não, de forma alguma, né? É dar tudo isso que vocês vieram dar hoje aqui, um pouco de atenção, né? Um pouco de saber, de demonstração, que eu vi maravilhosamente aqui. Eu fiquei, meu Deus do céu, tantos conceitos de fé, tantas filosofias de fé, que eu fiquei encantado. Eu sei de algumas, mas não vou nem falar, porque vocês falaram tão bonito, que eu não vou ficar calado sobre fé, que vocês já falaram tudo. Se falar mais uma coisa, embaça, né, Renato? Então, a gente tem que realmente ver essas condições que nós temos de poder doar alguma coisa. E como ela falou a questão do bazar, é muito interessante, né? A gente nunca dá aquilo que se não serve para a gente, não serve para o outro. Mas às vezes não é tão assim, às vezes não serve para a gente, mas para o outro serve, né? A gente tem bem exemplo claro sobre essas coisas. Então, essa condição de nós termos, aí fala como Jesus mais uma vez, Jesus diz assim, ama o próximo como a si mesmo. Amar o próximo como a si mesmo é maravilhoso. Mas ele diz, quer ser o excelente da caridade, ama teu inimigo. Porque amar quem nos ama é muito fácil, né? Dar aquilo que não nos serve mais é fácil também. Mas por isso que eu digo a vocês, dê o que vocês têm apego, para vocês desapegarem. Se vocês quiserem treinar, eu quero ver o cara, eu vou desapegar. Dê aquilo que você gosta. Essa roupa não dou não, essa daqui é minha domingueira, dou para ninguém. Esse sapato, dou nada. Esse vaso, essa aquela coisa. Então é realmente o exercício de desapego vai se tornar aí, vai ser, né? Olha, não vou dar aqui, isso aí não uso mais, isso aqui eu vesti uma vez, não gostei. Não.
Dê aquilo que você gosta, para o outro gostar também, né? Isso aí eu acho que vai ser o grande exercício para todos nós, não é isso? Então foi maravilhosa a palestra, né? Já de antemão convido a vocês, para quinta-feira estarei aqui na palestra também da casa, né? Com outro tema, se eu não me engano eu vou até confirmar com o Ricardo, que eu acho que é transição planetária, é transição e o contexto social, mais ou menos isso. Já comecei a fazer meus rascunhos, certo? Para nós podermos fazer aqui o melhor, né? E o contexto social e a transição, não é isso? Pronto, ótimo. Então a gente estaremos aqui para conversarmos também. Espero que tenha sucesso como a Gláucia teve aqui, né? Olha, eu achei interessante a questão do vídeo. O vídeo realmente faz com que nós tenhamos aquela visão mais ampla, né? Você está falando, mas também está mostrando alguma coisa e dá realmente um sanduíche de conhecimento. E a gente fica mais nutrido. Então, com certeza, foi maravilhosa. Eu convido todos vocês já para quinta-feira nós estarmos aqui, fazendo aí perguntar sobre toda essa questão, né? Mas é maravilhoso essa condição do desapego, né? Essa condição de você sempre querer superar você mesmo, né? Essa é a condição boa. Aí eu vou terminar só com uma historiazinha que o José Medrado conta. Eu acho muito interessante, para a gente rir um pouquinho, que a gente fica muito sério, e sorrir é bom que deixa a gente mais jovem, né? Então ele fala uma coisa assim, que nós sempre não devemos nos conformar com aquela situação que nós estamos na vida, né? Muitas vezes nós estamos numa situação e ficamos batendo, ai, nada dá certo para mim, isso não dá, aquele trabalho eu não aguento mais, aquela coisa. Fica naquela situação realmente. Mas nós não temos o impulso, a vontade suficiente para mudar de rumo. Aí ele conta uma história que existia uma escola de meninas, olha bem, que era uma coisa segurar essa moçada hoje, não é brincadeira não. Então toda vida o zelador chegava lá e dizia ao diretor, meu amigo, faça alguma coisa, eu não aguento mais limpar aquele espelho do banheiro das meninas. Por que, seu João? Vamos olhar lá. Aí tava, as meninas botavam batom e tiravam o excesso de batom, beijando o espelho, beijando elas próprias. Aí ficava aquela imundice de batom de toda cor, né? Aí o diretor diz, mas seu João, como é que eu posso? Olha, eu limpo todo dia. E não tem condição uma coisa dessa, já estou gastando coisa demais. Seu João, como é que ele vai? Olha, eu vou arranjar um jeito. Chegou lá na escola, na sala de aula das meninas. Meninas, moças bonitas, ajudem a nós, olha aquele espelho. Não é para vocês tirar o batom não, vocês olhem, pode ficar mais bonita, se maquiar. Mas não é, vocês sujam todo de batom. Dá uma trabalheira para seu João, que ia trabalhar nessa escola há quase 30 anos, já está cansado de limpar aquele espelho. Aí a menina tudo olhando assim, rindo, aquela cara de sátira, dizendo, amanhã eu faço de novo, né? Aí ele limpou e tá tudo limpinho, por favor, não faça isso. No outro dia seu João chegou e falou, mas não, tá lá, do mesmo jeito, não tem condição. Aí seu João, vamos mudar a estratégia. Chamou as meninas. Vamos ver aqui. Chegou lá, vamos lá, vocês não aprenderam. Não, que foi, mas porque quando a gente beija nós mesmos, nós os amamos, e aquela fica a marca da boca da gente, mas minha filha, aqui não dá certo. Vamos olhar ver. Olha, vamos lá. Aí chegou lá, tava todo sujo. Aí, olha só a trabalheira que vocês dão para seu João. Seu João já nessa idade, com o braço aí esfregando. E não é fácil tirar esses batons daí não. Aí as meninas tudo rindo, né? Mas eu vou mostrar a vocês uma coisa. Como é que seu João limpa esse espelho? A trabalheira que dá para ele de fazer esse esforço. Seu João abriu a privada, pegou uma luva, botou, pegou o pano lá dentro, e chegou e começou a limpar. Limpou todo o espelho. As meninas tudo... No outro dia estava lá o espelho limpinho, né? Então, quer dizer, nós muitas vezes não mudamos a estratégia de nossa vida. E uma coisa é clara, não é preciso mudar abruptamente não. Nós temos que mudar devagarinho. De todo vício que nós temos, saiamos como entramos, né? De todo labirinto, vendo cada ponto onde nós passamos. A vida nos exige isso para o nosso aprendizado, né? Então sair de certas dificuldades é inerente a nós. É nossa responsabilidade, né? Então se temos uma dificuldade é para nós superarmos e superarmos a nós mesmos, né? André Luiz, na Alverde, ele nos fala sobre isso, né? Diz que as dificuldades da vida são degraus para a nossa existência, para a nossa evolução existencial. Assim que você se livrar de uma dificuldade, pode acreditar, virá uma maior. Porque é assim que a evolução ocorre em nossas vidas, né? Então eu deixo vocês com muita alegria, convidando já para quinta-feira próxima. Foi maravilhoso estar com vocês aqui e também agradeço já mais uma vez a oportunidade, né? Por o Wilma, né? Nos ter recebido na casa dela. Primeiramente a Deus,
depois daquela escala grande que nós sabemos, que eu não vou ditar aqui na festa daqui de meia-noite, né? Mas é o doutor Bezerra de Menezes, que foi quem me convidou, diga assim, mas nos convidou, mas eu digo a mim particularmente, porque a história que nós temos com ele é muito bonita. Então, que me convidou à seara espírita, né? Que me convidou dos meus caminhos equivocados para a prática do bem, que me abriu os olhos, mesmo nos momentos mais dolorosos de minha vida. E aí eu aprendi a respeitar. Ainda caio, mas me levanto. De vez em quando dou uma vacilada, mas daqui a pouco eu me organizo novamente. E assim todos nós vamos trilhando sempre o caminho do bem, fazendo o melhor possível. Que sempre nós damos o melhor possível, com certeza. Não é isso? E temos o melhor possível. Né? Nós às vezes não sabemos valorizar, mas sempre estamos com as pessoas certas, no lugar exato, na condição perfeita. Se reclamarmos é porque gostamos de reclamar mesmo, não é isso? Então, que Deus, que Jesus, todos aqueles que trabalham no bem, no amor e na caridade, possam nos abençoar hoje e sempre, ok? A todos vocês, um obrigado a Gláucia, obrigado a Wilka, a todos vocês que estiveram aqui nos escutando também, né? Então, que Jesus nos abençoe. Graças a Deus. Obrigado. E nós é que ganhamos mais um filho, né? Coisa boa. Vamos nos preparar para receber os passes da casa. Os passes aqui são passes coletivos. Convido os médiuns para tomar as suas posições para dar os passes. Vamos fechar os olhos. Vamos respirar profundamente. Inspira, faz uma respiração longa, enche o pulmão de ar e expire. Inspira e lentamente expire todo o ar, imaginando que nesse processo de expiração que estão aliviando suas tensões, suas preocupações, suas angústias, seus temores. E nesse processo vamos ficando cada vez mais relaxados, cada vez mais receptivos, para facilitar a equipe espiritual, para facilitar o intercâmbio das energias neste ambiente. Vamos procurar evitar qualquer tipo de pensamento, de preocupação. Vamos ficar totalmente nesse ambiente. Vamos nos concentrar na nossa situação, no momento, no estado do nosso corpo, na nossa posição. Vamos nos lembrar do ensinamento maior que Cristo nos deixou para servir como um modelo seguro, como uma orientação básica e necessária para todos os momentos de nossas vidas. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Quando amamos a Deus sobre todas as coisas, estamos descartando tudo aquilo que não é necessário à nossa vida. Não é necessário nos ocuparmos com preocupação. Estamos demonstrando a nossa confiança plena na providência divina
Estamos confiando nos ensinamentos de Cristo. Estamos confiando na supremacia do bem, deixando todas as coisas de lado, todas as coisas que estão vinculadas ao nosso ego, estando vinculadas ao nosso ego, estão ali nos gerando o apego. Desenvolvemos os nossos apegos por pura e simplesmente o medo de perder. Não é necessário temer a perda, quando já temos tudo o que nos é necessário. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. É uma consciência de que até mesmo de nós mesmos precisamos nos desapegar, confiando sempre na providência de Deus e nos planos divinos para nossas vidas. Apesar das nossas impressões de que as coisas não estão certas, apesar da nossa sensação de que as coisas estão erradas, o plano divino segue, e segue conforme foi programado. Que possamos ter essas compreensões presentes em nosso dia a dia, guardando em nossos corações esse grande tesouro, esse grande legado que Cristo nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentações, e livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa passagem para a vida espiritual. Graças a Deus. Encerramos a reunião da noite de hoje com muita alegria em nossos corações, desejando a todos uma boa semana, que todos possamos voltar para os nossos lares, seguros, mais livres e mais leves. Lembrando a vocês que amanhã nós temos aqui o curso de mediunidade com o Sebastião Carlos. Na quarta-feira, atendimento de aliviamento orgânico com o irmão Bezerra e o irmão Hermann Fritz. Na quinta-feira, outra palestra, e na sexta, para aqueles que tiverem a apometria agendada. Boa noite.